Então vamos refazer a aula. Tem um problema nos formatos, eu vou ter que refazer a aula. A aula então é sobre oscilações nos instrumentos de corda. Que um instrumento de corda ele pode ser tanto um violino, uma guitarra, pode ser um berimbau, um piano, porque que tem os martelinhos que batem nas cordas dentro do piano. Seria um instrumento de corda. Então, antes de começar a falar sobre o som, assim, e onda sonora, assim, nós só temos que relembrar o que é... O que tem uma onda, né? Então, a onda, ela tem amplitude, que é duas vezes a amplitude, né? Porque tem amplitude e aqui também é uma amplitude. Ela tem comprimento de onda, os comprimentos de onda, e ela se propaga com uma certa velocidade. E o comprimento de onda a gente enxerga como lambda. Mas a gente destaca ele como lambda, delta grega. O comprimento de onda aqui diz que de uma crista a outra crista, mas também dá para fazer do início aqui, né? Do início desse ponto, quando esse ponto se repetir, que iniciar e não começar a descer de novo, é outro comprimento de onda, seria daqui, e aqui seria outro comprimento de onda, aqui essa onda aqui, seria outro comprimento de onda. Então não precisa ser exatamente de uma crista, a mesma crista pode ser do ponto até quando o ponto se repete e quando ele começa a fazer a mesma coisa. Tipo, já começou a subir aqui, quando começa a subir de novo, aqui é outro ponto, aqui tem uma onda completa. Eu poderia pegar de outro lugar, poderia pegar aqui no meio, ó. Ela começou a subir aqui, ó. Aí eu volto aqui, passo uma, passo duas, ó. Ela se repete de novo, ó. Ela começa a subir. Quando começa a subir de novo, é o comprimento de onda. Não precisa ser exatamente em cada crista, mas é sempre bom pegar um ponto de referência mais fácil, que nem eu coloquei no desenho aqui. A partir do ponto zero ali, onde corta, onde começa um, aqui ela não repetiu, aqui é meio comprimento de onda, depois ela se repete. É um comprimento de onda. Só para a gente relembrar. E ela se propaga a onda uma certa velocidade. Tem um lambda vezes a frequência, vai dar o comprimento de onda lambda vezes a frequência da onda, que é em hertz, vai dar a velocidade da onda. E hertz vezes segundo, vezes metro, desculpe. Hertz é 1 sobre segundo. Que seria aqui, ó. A frequência é 1 sobre o período. Mas o período a gente coloca no sistema internacional em segundos. Então, a gente fala que ela é em hertz. É uma oscilação, aqui no caso, em 1 segundo. Né? Se eu mudar aqui a quantidade de oscilação, podia ser 10 oscilações em 1 segundo, podia ser 3.000 oscilações em 1 segundo. Isso seria a frequência. E o período é o tempo de uma oscilação completa. Quando a gente consegue fazer essa oscilação completa, esse é o período, sempre o tempo de uma oscilação completa. Então, para relembrar, existem as ondas longitudinal, né, que ela se propaga e ela se comprime e se retrai para o mesmo lugar que ela se propaga, e aqui a transversal, que ela vai se propagar para frente, né, mas ela vai vibrar em outra direção, e não na mesma direção que ela se propaga. Então ela está vibrando para cima aqui, ó, fazendo um pulso de onda, mas ela está se propagando indo para frente, mas ela vibra para cima. Ela faz essa vibração assim, ó, a onda transversal. E ali a longitudinal. Longitudinal. Então, o que vamos estudar é a vibrações, né, que na verdade é só um recapitular, que a gente já viu, o que é uma onda sonora, o que é um som alto e som baixo, a intensidade sonora e o que é o timbre. E como funciona, assim, uma base assim, né, simplificada, um instrumento musical com cordas. Então, o que é uma vibração? Né? Vibração é tudo que ele vai e volta, vai oscilar, assim, de uma maneira periódica, mas ela não precisa ser tão perfeitinha, né? Ela pode ser, como é que vamos explicar?
pode ser um movimento que se repete irregular ou ele pode ser irregular, mas desde que ele se repita. Tanto faz, ele pode ser de outras maneiras, mesmo desde que esse movimento ele tenha um período que ele vai ir e vai voltar quando aquele certo tempo passou, né? Quando completou uma frequência, isso é uma oscilação. Tanto faz, pode ser bonitinho, oscilação periódica, pode ser, como é que eu vou explicar, regular ou não regular. Pode ser dessas maneiras, mas ela vai ser uma oscilação igual. Aqui eu desenhei como se fosse um pêndulo, né? Ele vai ir para uma certa amplitude, ele volta, vai lá no outro, então, o seu ponto de equilíbrio aqui, dentro daquele ponto de equilíbrio, ou um ponto de, né, ou um ponto qualquer outra coisa que oscilar assim, tiver uma oscilação, mas vamos supor que essa aqui é uma oscilação bem bonitinha. Ele vai, vou abrir para cá uma certa amplitude, então ele vai passar essa, vai chegar no ponto zero, vai lá na outra amplitude negativa, eu deixei, vai voltar e depois vai chegar na amplitude de novo negativa aqui, onde eu dei como meu ponto de referência. Isso aqui vai ser uma oscilação. Então vai ser um período de ida e volta completo a um período. Isso é uma oscilação. Então, nós temos que ter bem claro isso aí. Então, o que é o som, né? O som nada mais é assim de uma onda mecânica, né? Onda mecânica é longitudinal, né? Que se propaga em meios materiais. E ele propaga, como é que é? Ele propaga energia e não propaga a matéria, não, né? A matéria vai vibrar, mas ele não vai propagar a matéria, ele só vai propagar a energia. A energia vai ser transferida de uma molécula para outra no ar, né? E vai se propagar, que é o caso ali do exemplo no início ali. Ele vai comprimir o ar, depois vai refazer, né? Aí vai comprimir de novo, e vai fazer aquele movimento, né, longitudinal, como ele apareceu no início. Né? E ele não se propaga no vácuo. As ondas eletromagnéticas que chega à luz do Sol, ou a energia de outras estrelas, que a gente enxerga as estrelas, assim, o Sol é uma estrela, mas a gente não consegue olhar porque está muito próximo de nós, diretamente para ele, ou a não ser que fica olhando muito tempo, né? Ou a não ser que alguma máscara, alguma coisa, a gente consegue olhar para ele, porque ele é muito intenso, a intensidade é muito forte, porque está muito próximo de nós. Mas outras estrelas a gente consegue olhar, elas são muito distantes. E como é que essa luz chega em nós? Porque ela se propaga no vácuo, mas a onda sonora não. Se a gente já tem experimento que fazem vácuo dentro de um tubo e o som não se propaga, ali não tem som. Então no vácuo não se propaga o som, se propaga só em meios materiais, assim, tipo a água, na terra, no concreto, em qualquer lugar. E desde que ele seja ele tem que ter um meio material para se propagar, para poder vibrar. Né? O material que tem para vibrar longitudinal. Eu tenho até um exemplinho aqui de como a membrana do alto-falante, ó, ela vai vibrar, né? E vai comprimir o ar, e depois o ar vai comprimindo o outro, vai se rarefazendo, que nem está aqui aí dá tipo um ponto de impulso de onda. E ele vai comprimindo e vai rarefazendo. Comprime, abre, comprime, abre. E isso aqui que está indo é só energia, ele vai fazer vibrando o resto. Só que tudo de uma maneira esférica, vamos dizer, tipo, faz um som aqui, todos os lados, todos os lugares a gente escuta, se não tiver algum isolante acústico. Então, quando está comprimido, seria a amplitude positiva, né? E quando está rarefazendo, seria com a amplitude negativa. Amplitude negativa aqui, nesse ponto de vista de amplitude. Mas o comprimento de onda, nesse caso aqui, como ponto de referência, seria aqui o início aqui, e aqui seria de novo o início, seria um comprimento de onda. Né? Isso aqui vai se propagar a uma certa frequência.
Então, o som, ele é uma onda mecânica que precisa do meu material para se propagar. E o som, ele se difere da luz, ele é diferente da luz, porque a luz, quando entra em outros meios materiais, a luz, que é uma onda eletromagnética, ela tem outros comportamentos, mas vamos dizer que vamos tratá-la como uma onda eletromagnética. Ela, um meio mais denso, ela perde velocidade, diminui a velocidade. E o som, num meio mais denso, aumenta a velocidade. Por quê? Né? É interessante fazer essa pergunta. Né? Que quanto mais denso, ó, quanto mais densidade, ó, mais velocidade. Pega o ferro, que 1960 metros por segundo, né? O aço, então, 5.941 metros por segundo. E pega o ar, 344 metros por segundo, você propaga o som no ar, ou o som em outro lugar. Né? Porque está diretamente relacionado com a densidade. Até vou modificar aqui, porque eu estou repetindo aqui, eu não vou desenhar tudo de novo. Está diretamente relacionado à densidade. Então, para relembrar, densidade é metro por volume. Quer dizer, desculpe que o M, né? É massa por volume. E quanto menor o volume, vamos comparar aqui, né, com o aço ou o ferro, né, menor o volume, maior vai ser a densidade, comparando a mesma massa. Né, a mesma massa. Então, se a gente comprimir o ar, aí tá, comprimir ele com pistão, alguma coisa, eu coloquei aqui o ar. Se a gente comprimir ele, a gente está mudando a densidade dele. E então o som, teoricamente, vai funcionar. Ele vai vibrar mais rápido ali, se num ar comprimido. Então é diferente, não é a mesma coisa que o som solto assim na nossa atmosfera. Que ele está. Não tem como comparar isso aí. Mas se a gente comparar a densidade dos materiais, como a gente pegar um isopor, né? Um isopor, ele vai ter uma certa velocidade de som nele. E pegar o ferro, um pedacinho de isopor assim, que vai ter o peso bem pequenininho, com o mesmo volume, né? Não vamos dar um volume, e o mesmo volume de ferro, tipo um quadradinho assim, um tijolo, vamos supor. E a densidade do isopor vai ser minúscula, porque aquele quadradinho, aquele tijolo, se a gente colocar numa balança, vai ter uma massa bem pequenininha. Então, se a massa é pequena, o volume é o mesmo, né? Então, a densidade diminui. Mas o ferro, naquele mesmo espaço, a massa vai ser pesado, porque tudo que fazem os ferros para academia ou para contrapeso, o tamanho do tijolo é pesado. Logo, se a massa aumenta, o dia diminui. Então a densidade ali, o arranjo das moléculas são mais apertados. Logo, quando o arranjo das moléculas são mais apertado, é como se isso aqui tivesse uma mola assim, mais forte, que quando tu vibra, aquela mola quer trabalhar mais forte, ele vai ser mais fácil para fazer com que as molinhas vão se propagando. O exemplo disso é usar essa mola aqui, ó. Se eu não espichar ela muito, não quiser que dá para ver nitidamente, ó, que dá para enxergar, ó, tentando manter a amplitude dá para enxergar o pulso de onda. Mas a gente aumentar um pouquinho mais, ó, tentar mais, tem que ver que o pulso de onda fica mais rápido, e se aumentar mais ainda, quase a gente não enxerga, porque o pulso de onda fica extremamente mais rápido, porque a gente está espichando essas molinhas da conexão dos materiais, vamos supor, e elas vão trabalhar mais rígida, pensando numa parte microscópica, numa parte atômica. Então, tipo, vão trabalhar muito mais rígido, muito mais pertinho um do outro. Claro que eu tive que espichar a mola aqui para poder dar esse efeito, mas seria ao contrário, seria as moléculas muito mais pertinho uma da outra. A gente está comprimindo elas para que tenha muito mais material no mesmo espaço. Isso seria a densidade, por isso que o ar, por isso que o som se propaga mais rápido em certos materiais. Então, o que é um som alto e um som baixo, né? Cotidianamente, a gente pensa que as pessoas assim pedem, aumenta o som, baixa o som,
Isso aí está relacionado à intensidade do som. Não é uma força que o som vai, vai empurrar aquelas moléculas, tipo, a amplitude que a gente empurra a molécula, né? Tipo, que nem aqui, eu estava empurrando ela devagarinho, né? Mas eu posso aumentar a amplitude, a amplitude para que vá com mais força, e esse pulso de onda, se ele tivesse uma mola grandona, ele ia ir muito mais longe, sem dissipar tanta energia. Mas, então, o que a gente fala em aumentar ou baixar o som, a gente está falando mais na intensidade do som, e não na frequência do som, que é o som alto e o som baixo. Então, sempre que falar de som alto e som baixo, nós estamos relacionando a frequência da vibração das moléculas. Frequência, vibração que o ar vai vibrando no espaço. Né? Então, quando a gente fala em frequência, aqui tem uma onda transversal, porque é mais fácil para a gente perceber, né? Mas quando a gente fala em frequência de vibração, a gente está falando que se a frequência é baixa, né? Frequência é baixa, o som é grave. Então, a frequência, vamos supor que seja 1 Hz por segundo, seria uma frequência mínima, né? Seria baixa. Então, se fosse, vamos supor aqui, vamos comparar a mesma frequência, se fosse agora 100 Hz por segundo, já seria uma frequência mais alta, seria uma frequência mais aguda. Então, quando a gente fala de frequência, a gente fala de som agudo ou som grave. Logo, a gente está falando da velocidade da propagação da onda. Então, a gente está falando da agudez do som. Então, quanto mais frequência, mais agudo. Quanto menos frequência, mais grave. Eu consigo mostrar isso claramente aqui, ó. Só que é um som grave, com a frequência mais baixa. E aqui, um som mais agudo, né? Agudo, que a frequência aqui é mais alta. Depois a gente vai ver isso aqui melhor. Então, é a agudeza do som. Então, o ser humano, nós temos mais ou menos de 16, a gente consegue escutar, não todo mundo, de 16 Hz a 20 mil Hz. Então, a gente consegue escutar a vibração do ar, ou de alguma outra coisa vibrando, que emite som, a partir de 16 oscilações por segundo. Então, ela vai oscilar 16 vezes em um segundo, até 20 mil vezes em um segundo. O que isso? Isso vai depender também da idade, né? A criança, ela consegue perceber muito mais próximo disso aqui. Nós, assim, ficando mais velho, a gente já não consegue perceber esse tipo de frequência, porque vai envelhecendo todo o nosso sistema, né? Nosso sistema, né? Na parte humana, né? Sistema auditivo. Mas os gatos, eles conseguem escutar numa frequência mais baixa, né? Gato, ali, onça, essas coisas, todos os felinos, eles conseguem escutar numa frequência do infrassom. Eles conseguem escutar numa frequência muito mais baixa que nós, né? Desde 0 Hz em diante. E por isso que quando a gente joga uma bomba, uma coisa, os gatos ou o cachorro até se escondem, porque alta frequência, né? Aquela explosão, assim, além de ter intensidade sonora e ter uma frequência um pouquinho alta, até também relacionado com intensidade, atrapalha eles se escondem embaixo de algum lugar, porque eles têm uma audição muito sensível. E os golfinhos e os morcegos conseguem se localizar pelo som. Eles tipo, batem ali pelo eco, coisas, eles conseguem se localizar. Mas o eco, essas coisas seriam em outra aula, tá? Mas eles conseguem se localizar porque eles conseguem escutar no ultrassom, acima da frequência que a gente escuta. Então, infrassom é uma frequência baixa, grave, mas que a gente não escuta. E ultrassom seria alta frequência alta, muito aguda, e a gente também não escuta. Mas os animais escutam, se comunicam. E o morcego, no caso, se localiza com o ultrassom. Bate lá, volta tão rápido, o som ele sabe onde ele está. Só com a velocidade do som. Vibração, então, as cordas nos cordas do instrumento. Quando a gente
fala do instrumento musical, de cordas com certeza, nós estamos falando do. Que nós estamos se referindo, mas às vezes a gente se refere a dois pontos, né? A gente vai sempre fincar essa a corda do instrumento em dois pontos. E a gente vai querer pegar, deixar trincar em dois pontos e pegar os modos de vibração da corda, da onda, como já foi visto. Então, o primeiro modo de vibração, né, uma onda estacionária, e aqui seria o segundo modo de vibração. E o legal é que na onda estacionária, a corda em si, ela fica a energia armazenada nessa corda, a energia não sai daí. Mas a energia que a corda, a corda na frequência que a corda bate no ar, essa frequência é a mesma frequência que o ar vai vibrar, mas essa energia, ela se transfere, porque essa energia, ela vai ser longitudinal, ela não vai estar presa em duas cordas, ela não vai estar presa em nada, ela simplesmente ela vai poder ressonar em qualquer lugar, assim, ela vai bater nas paredes, vai voltar, mas ela vai estar se propagando em vários lugares, mas a corda não, a energia da corda vai se manter ali, ela vai se dissipar, né, porque ela para. Mas não vamos pensar no mundo ideal. Ela vai parar o som em algum momento, mas porque ela dissipa a energia, né? O atrito ali diminui, uma hora ela para. Mas a energia em si, ela se mantém na corda. Aí vai ter os. Então, e os instrumentos musicais, eles sempre vão usar o primeiro harmônico. Seria aqui, por mais que tenha primeiro, segundo, terceiro, quarto harmônico, ele sempre vai utilizar só o primeiro harmônico de cada vibração. Por mais que ele não vai usar tudo aqui, ele vai sempre usar o primeiro harmônico. Essa parte que o ar vai vibrar a partir do primeiro harmônico, que eu acho bem interessante. Então, os harmônicos da corda, eles chamam de fuso, né? Seria lambda sub 2, lambda. Então, esses fusos de vibração, eu já tinha feito, né? Estou vendo. Esses fusos de vibração seria lambda sobre 2, que é igual a L, porque, né, aqui ele já colocou que é igual a 2L, mas aqui a gente está, aqui é meio lambda, porque o lambda inteiro é quando se repete, que nem eu falei aquela hora, quando a onda se repete. Então, se ela começou subindo aqui a partir daqui ela vai começar a subir de novo e descer. Então aqui é um lambda é igual a L, e aqui é meio lambda, por isso que é lambda sobre 2. Né? E aqui é 2 lambdas sobre 2 eu coloquei, porque vai ficar melhor para nós entender como é que eu vou chegar ali na frequência do instrumento musical. Então seria lambda igual a L, né, que 2 dividido por 2 é 1. Lambda é igual a 2 sobre 3L. E depois lambda é igual a 2 sobre 4L. E a gente nota que sempre se repete o 2, né? E a única coisa que muda é embaixo, que aqui é sobre 1, né? Eu não coloquei, mas aqui é sobre 1. É sobre 1. Ali é sobre 1. Aqui é sobre 2. Aqui é sobre 13 e sobre 4. E o mais legal é que a gente pode contar os fusos, ó, sobre 1, sobre 2, sobre 3, sobre 4 fusos. Então, aí isso aqui chega a... Aí depois disso aqui a gente vai chegar como é que é, na frequência. Logo, a gente vai dizer que lâmina N é igual a 2L, porque o L não muda, o 2 não muda. Tá? 2L dividido por N. Então, lâmina N é igual a 2L sobre N. E cada N tem que ser número inteiro, vai ser cada fuso de vibração. Vai depender do fuso, aí sim, sucessivamente. Vai aumentando assim, sucessivamente. Então, logo é isso aqui que a gente chega no final da equação para saber mais ou menos
os lambda de cada questão. E o que tem que ficar claro nesse caso aqui, é que quando a gente vibra a corda vibra, mas ela vai na mesma, mas a corda, ela, quando eu voltei aqui, ó, eu estava falando de vibração da corda, né? Eu já até falei isso a recente. Mas o ar vai vibrar na mesma frequência da corda, mas a corda é onda estacionária, ela vai vibrar, vai ficar ali vibrando. E o ar que vai vibrar numa onda longitudinal, né? Comprime, abre, então rarefaz, que nem todo comprime, rarefaz, entendeu? Comprime, rarefaz, comprime e rarefaz. O ar vai vibrar na mesma frequência da corda, mas o ar ele vai transportar energia. Tanto que a gente escuta essa energia que ele está transportando, porque ele vibra no nosso corpo, sim, a gente vibra, e a gente vai vibrar alguma coisa dentro do nosso sistema auditivo, e a gente vai escutar esse som. Senão a gente não ia escutar, se não transferir essa energia. Né? Mas a corda, não, a corda, se ela vibra numa onda estacionária e ela não transporta essa energia, ela só faz vibrar o ar, que é uma maneira de transferir essa energia também, mas ela faz vibrar o ar. E o ar vibrando que ele vai transferindo essa energia. Aí, para completar só para dar uma explicadinha ali simples. Depois aqui, a frequência, eu vou pegar a equação aqui, velocidade é igual a lambda dividido por frequência. Aí eu vou isolar, né? Não vou, que frequência vai ser igual se eu vou multiplicar. Se eu multiplicar, vou fazer isso aqui. Se eu multiplicar aqui, ó, 1 sobre lambda, dos dois lados da equação, faz uma distributiva. Né? Esse vai multiplicar aqui e vai cortar esse lambda com esse lambda. E esse vai multiplicar com o V, não vai ter nada, então ele vai vir aqui dividindo. Logo, eu vou ter que velocidade dividido por lambda é igual a frequência. Que é o que eu fiz aqui embaixo. E depois eu vou substituir o lambda por esse lambda n. Aí vai dar aqui velocidade vezes o n ali, que é o L ali, vezes 2 n sobre L, que vai dar exatamente o que eu encontrei aqui, ó. Que é o que a gente pegou, chamou esse 2dn, tá? 2dn, quer dizer, desculpe, perdão, a gente chamou os números, os fusos de vibração de n, os fusos de vibração de n, que são os números que modificam embaixo. Tem 4 fusos aqui. E a gente substituiu aqui, porque a gente queria lambda n, a gente queria uma equação geral. Logo, a gente vai ter que frequência é igual a n sobre 2L vezes V. E com a equação de Taylor, ele descobriu que a velocidade é raiz quadrada do módulo da força dividido pela densidade linear. Bom, cara, o que é isso, densidade linear? Densidade linear, eu até coloquei aqui, ó, é massa dividido pela distância. Tem aqui massa dividido pela distância, em metros. Então seria a massa da corda, mais dividido pela distância. Então, se eu vou abrir agora aqui. Um afinador online. Então, se eu olhar essa equação aqui, eu tenho uma densidade maior, que é o caso da corda mais grossinha, com a massa maior,
mas eu não vou mudar a distância, né? A distância vai ser a mesma. Logo, eu vou ter que ter uma certa frequência, né? Vou pegar a maior. Eu vou ter que abrir aqui pro notebook captar bem o som. Agora captou bem o som. Eu vou ter que me abaixar, não vai aparecer. Não está bem afinado, mas isso não. Aproximadamente 188 Hz ali, tá? E então, se eu pegar uma corda que seria a mais fina do violão, seria com a densidade menor, né? A distância 2L é o mesmo, né? Aqui o N não tá tudo mesmo. E a força de tensão, de tração aqui, de tensão também é a mesma, porque eu não mexi nas tarjas. Logo, eu vou diminuir. Então, se eu diminuir a equação matemática aqui, tem que aumentar a frequência. Então, opa, tem que me abaixar, não adianta. Sente 292 aproximadamente. Seria 292 duas oscilações em um segundo. E o outro era 180. E se eu mudar? Vou manter a mesma corda, né? Que está dando 200 e... Não, vou manter a corda grossa. Tá, manter a corda grossa. Vamos deixar assim, só para mostrar aqui. 182, 188. Agora vamos mudar a distância da corda. Pegar uma casa nova aqui, a distância da corda. Então agora eu vou deixar ela presa em 2 pontos, só que em 2 pontos menor. Logo, eu estou mudando o L. E se eu estou mudando o L, eu tenho que aumentar a frequência de vibração. Não está pegando bem. Vou fazer com outra corda. 179. Parece que está pegando outra coisa da casa. 292. Tá pegando as outras cordas agora que eu vi. Agora sim, tava pegando as outras cordas junto. Então, vamos fazer com a corda mais aguda, com som mais alto. Eu só vou segurar as outras cordas para não dar interferência. Então aqui, ó, eu sou obrigado a me abaixar para pegar no notebook. 292 por aí. Aí nota que o 500. Tá? Então, opa, eu também posso ter um instrumento de criança, que eu posso modificar só a força de tensão com a mesma corda. Posso ter um instrumento tudo com o mesmo tipo de corda e que também muda a frequência. Então eu posso fazer como existe ukulelês aí, tudo com a mesma corda, com a mesma como é que densidade. Então aqui, ó, eu tenho um instrumento de criança, que eu vou ter ele 730, ó, e aqui uma corda mais frouxa. Posso até afrouxar mais. E aqui ela e
nota que ela sempre dá, quase que ela não dá já o som certo. Dá lá em 200 Hz. Então agora eu vou pegar a mesma corda. E eu vou apertar. Porque eu estou variando a força de tensão. Então eu giro aqui, eu tensiono mais a corda. E com a corda fica mais tensionada, ela consegue vibrar mais rápido. Logo ela vai ter uma frequência maior. 725 Hz. Vou baixar um pouquinho, porque essa aqui é a corda mais aguda. Tá certo. Então, a frequência mais ou menos era isso aí. A dependência, ela trabalha em cima daquela equação de Taylor. Né? Então ela depende do L, depende da intensidade e depende da força de tração. Que tem tudo a ver também com o som. Dependendo do material, ele vai depender da força que o material vai vibrar. E ele vai dar tipo uma certa velocidade, né? E quando aumenta a velocidade, aumenta a frequência. Aumenta a frequência. Mas tu pode brincar com isso, né? Pode ser também diminuir o comprimento de onda e coisa assim. Então, o que é intensidade sonora? A intensidade sonora, como eu falei no início, é o som forte e o som fraco. É isso que relaciona quando a gente está falando em aumentar o volume do som e baixar. Então, e tem a ver com a amplitude da onda. A amplitude. Então, quanto maior a amplitude da onda, maior é a intensidade. E a intensidade, ela é a potência dividida pela área. E essa potência é energia dividida por tempo. Logo, é energia dividido por tempo vezes metro ao quadrado. Porque a área é metro ao quadrado. Então, a intensidade seria isso aí. Então, por que a gente não escuta, né? Porque isso é tão intenso, né? O que a gente faz pra gente não ficar doendo os ouvidos? A gente, tu tá num show, assim, tá numa praça, tem um evento, alguma coisa assim, e tu não quer ficar perto daquele som, porque tá atrapalhando, né? Tu não quer, tu quer programar. Aí tu sai, tu quer continuar passeando, mas aí tu sai longe, tu se afasta do som. Logo, a gente se afasta a uma certa distância, né? Então essa distância aqui, a gente chama de raio aqui. Seria o raio de afastamento. Aqui seria o som, ela seria o raio. Então quanto mais longe a gente for, menos intenso está o som. Mas e por que então? Por que o som, ele vai perder energia conforme o tempo? Vai perder energia, né? A energia dele vai se transformando em outras coisas. Na verdade, a energia do som se espalha. Ela se espalha conforme a área que ele vai propagando. Eu tenho um exemplo bem simples aqui com um balão, enquanto eu vou inflando e a gente vai conversando. É só prestar atenção, vamos supor que aqui é as moléculas. Aí quando eu inflar o balão, vai ter mais espaço, eu vou estar mais rápido do que moléculas. Então assim, ó, a intensidade, ela está diretamente ligada a potência que a gente bate nas coisas, ou que a gente vai fazer com que aquele ar vibre. Então a intensidade da chuva, chovendo ali próximo de 20 Hz, nos atrapalha. O trânsito fica entre 20, 40 e 60, que já nos atrapalha um pouquinho a concentração. Umas máquinas ali, uma coisa assim, fica entre 80 e 100, máquina da indústria, dependendo da máquina. E o engraçado é que é o fone de ouvido, ó, a intensidade do fone de ouvido no máximo, como a gente não está deixando o som se propagar, está isolando ele, a gente não quer que o som de fora, o som fique só ali com nós, vai direto no ouvido. Então vai muito intenso para nós. Então fica entre 100 e 120, e um tiro de arma fica lá entre 140 decibel.
E, e isso está diretamente relacionado à nossa saúde. Então, uma exposição de 80 decibéis, a gente pode ficar aproximadamente 8 horas, né? Mas uma exposição, engraçada, né? Só aumentou 10 decibéis, mas diminuiu a metade do tempo. A gente pode ficar 4 horas, 95 decibéis, 2 horas. E depois o negócio ali, ó, perto do fone de ouvido lá, ó, dá pra ficar de 15 a 17 minutos, ali no máximo 30 minutos, olha onde o fone de ouvido fica. De 15 a 30 minutos. Aí tem pessoas que usam o fone de ouvido o dia todo. E quando ele está ficando surdo, porque a intensidade é muito grande, a não ser que use ele baixinho. Então, a intensidade, ela está relacionada à energia, e essa energia no nosso sistema auditivo, ela é extremamente prejudicial para nós. Vou ver quanto tempo está passando, porque o celular para depois de um certo tempo. Logo, o que aconteceu aqui, que o ar ele se propaga para todos os lados, como se fosse uma esfera. No centro dele seria a propagação. As moléculas têm mais espaço, então essas moléculas vão seguir vibrando, elas vão vibrar mais outras moléculas e outras e outros átomos, e ela vai se dividindo essa energia. Aí essa energia se divide e automaticamente a intensidade a gente diminui. Quanto mais longe a gente vai, ela se divide no quadrado ao quadrado. Então essa distância assim vai dar um quadrado tipo do pedaço de uma esfera, assim, né? Por tudo, né? Toda a área da esfera, no caso. Então cada pouquinho ela se divide um monte. O que dá para fazer é direcionar. Às vezes a gente muda, você pode ver que o pessoal usa aqueles, como é que eu me esqueci o nome, tipo aquele negócio para falar, tipo um cone, assim. Ele direciona o som para aquele lado que ele quer. Porque aí ele quer que aquela intensidade fique mais direcionada. Então é isso aí, ó. E outra coisa interessante da densidade, já está terminando o meu tempo aqui. Outra coisa interessante da densidade é isso aqui, ó. A gente presta atenção na frequência e na amplitude aqui. Se a gente notar, a frequência não muda e a amplitude é que muda. Então, quanto maior a intensidade, muda, a amplitude muda, mas a frequência é a mesma. Eu vou fazer bem baixinho agora. Isso é. E agora o timbre. O timbre é rapidinho aqui, para ter muito tempo. O timbre é conforme o modelo onde o som vai ser produzido. Então aqui, ó, é o formato. Tem um som, a gente consegue descobrir que isso aqui é um violão. E aqui é um violãozinho de criança. Tem outro som. Então a gente sabe distinguir outra pessoa falando, porque a gente já escutou ela falar uma vez, a gente sabe que é aquela pessoa por causa do timbre. Cada pessoa vai ter uma onda parecida com essa, mas não vai ser igual. E cada instrumento vai ter um formato de onda diferente. E por último, é a parte do logaritmo que a gente escuta o som. O som, o nosso cérebro interpreta de uma forma logarítmica, que é uma régua logarítmica. Se a gente olhar o violão, ele tem as hastezinhas aqui, e ela vai diminuindo conforme a distância vai, conforme a distância vai diminuindo as hastes. É isso aí.